Boa noite, mais um episódio do Pintando Negócios. Vou pedir para todos se inscreverem no nosso canal, curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal também do Instagram, porque a cada episódio a gente tenta trazer algo que possa ajudar o nosso mercado comercial, nosso mercado tinteiro ou qualquer outro mercado. Você se destaca na sua profissão? Por favor, nos procure. Vai ser um grande prazer atender você e poder bater um papo aqui dentro. Hoje nós temos um convidado muito especial. Tudo bem, Márcio? Boa noite, Marcos. Tudo bem? Por que você deu risada? Você fez... Porque não foi você que abriu o podcast? Não é isso daí, não. E por que foi? Eu dei risada porque foi assim que tudo começou, né? Quase um ano atrás, né? Você fazendo a abertura, eu como primeiro convidado, depois durante a entrevista do bate-papo aí, eu te entrevistei também. Então foi uma lembrança e a risada veio de uma lembrança boa. Muito boa, né? Nesse tempo aí já aconteceu bastante coisa, então volta um pouco o filme aí, né? Volta, né? E você falou uma palavra-chave para mim, voltar um pouco o filme. Vou pedir para você voltar um pouco o filme, porque eu lembro dele perfeitamente, tá? E teve um dia que nós tivemos um workshop na fábrica, né? E... desculpa te cortando. Pode. Por que você pediu pra mim vir com a camisa do... Não, tem um porquê. Do workshop hoje? Tem um porquê. Ah, tá. E aí nós tivemos um workshop e eu fiz um convite para alguns representantes que naquela época não representavam a linha imobiliária, talvez que não acreditassem na linha imobiliária, talvez que não queresse naquele momento. E ali você topou. E depois que acabou o workshop, eu lembro perfeitamente que eu entrei na sala de vendas e você estava sentado ali na primeira mesa onde fica o Guilherme, tá? E a Renata estava na sala dela. E aí pediram para mim sentar ali para a gente poder conversar, porque é questão de frete, de tabela e disso. E passou na minha cabeça, assim, putz, ele vai fazer eu perder tempo com isso aqui não vai dar nada, não vai virar nada. Porque a gente tem o pecado ou a forma errada de julgar as pessoas, sabe? Mas eu queria te fazer uma pergunta, que naquele dia, quando você decidiu vir para a linha imobiliária também, por que você decidiu isso? Eu acho que eu já falei algumas vezes, não sei se eu falei no podcast, mas para você, eu já dei uma pincelada mais ou menos da história. Como você falou, eu era um desses representantes que eu não acreditava, não no produto, na linha imobiliária. Mas da Brasília? Não, de qualquer outra indústria. Não é que eu não acreditava, eu não queria pro meu negócio, né? Bom. Minha veia automotiva, sempre foi. Sempre vai ser. Sempre vai ser. Aí que eu devo tudo que eu sei fazer à linha automotiva, né? Aquela situação que eu topei foi em 2023, isso workshop de 2023. Eu tinha me separado e eu queria um desafio. Eu me autodesafiei, né? Falei assim, poxa, por que não iniciar um trabalho com a linha imobiliária? Ao mesmo tempo eu pensava, né? Mas tem frete, meu. Eu ficava encontrando dificuldade para a situação. Falei, vamos baixar a cabeça e trabalhar, não tem segredo, é isso aí. Então, assim, eu topei para me autodesafiar e para ganhar dinheiro também, porque, assim, muita gente fala, né, do volume que a linha imobiliária entrega. Mas é incrível, você começa com pedidos pequenos, né? Depois geram altos volumes. Foi por esses dois motivos. Para me autodesafiar, eu precisava de um desafio e para ganhar dinheiro também. Tá bom. A gente não precisa falar em número, tá? A gente não precisa falar em número. Mas então, quando você se autodesafiou, você imaginou, eu tenho um lápis, eu quero pular para 2 lápis.
Vou dar um exemplo assim. Então, se chegar em 2 lápis, para mim vai estar legal e eu também vou estar me autodesafiando. E você pensou em algum momento que você iria chegar por onde você está passando hoje? Não. Meu sonho era esse. Tá. Aliás, hoje meu sonho, né, aumentou. Quando eu falo sonho, eu não estou falando sonho de carro. Não, isso daí é consequência. Sonho de tipo da minha empresa, se crescimento. Se eu chegar lá, eu vou estar top. Não, essa parte maravilhosa, ela vai acontecer. Mas por que ela vai acontecer? Porque tá crescendo o negócio, né? Mas eu não imaginava, hoje meu sonho aumentou, tô falando profissionalmente, mas eu não imaginava, na velocidade que foi, e rápido, né? Nós estamos em 2025, aí 2 anos, né? 2 anos e 1 mês que eu tô na linha imobiliária, né? Isso. Então, 2 anos e 2 meses. E 2 meses, isso. Mas, você sabia que você ia ter uma tarefa maior, ou um trabalho maior. Mas você imaginava que naturalmente você já é uma pessoa que se dedica demais, tá? Nas coisas que você faz. Isso é um diferencial. Eu falo para você que você vai ter sucesso em qualquer empresa que você estiver. Ou melhor, a sua empresa sempre vai ter sucesso, porque você vai buscar isso. Você não fica parado. Isso é muito bom para o profissional. Mas você sabia que você ia ter que trabalhar mais. Você imaginava que ia ser tão mais assim? Não. Só que não é um mais de obrigação. Você concorda? Sim. Que foi entrando, e você foi se dedicando e foi fazendo. E hoje, se a gente não der um corte, eu digo eu, até o próprio Paulinho, né, que gerencia com você na linha automotiva, a Renata, se a gente não der um corte em você, é 24 horas falando disso. Então, Marcos, assim, quando eu pedi uma região em São Paulo para você está acostumado no ritmo. Tudo que eu... Márcio profissional, eu devo ao interior. Sou grato ao interior. Não consigo viver sem o interior. Tá? Eu falo que lá eu não trabalho, eu vou a passeio. Para ver amigos, fazer negócio. Eu amo o interior do estado de São Paulo. Agora, graças a Deus, voltei a atuar lá depois de 4, 5 meses. Quando eu voltei para São Paulo, eu acho que eu cresci profissionalmente. Na parte do interior, tudo é mais tranquilo, então você se acomoda um pouco, tal. Eu cresci muito profissionalmente, ainda mais nessa parte de não desligar, né? Aqui é muita loucura, né, meu? E... Pô, já te liguei de sábado, de domingo pra falar de trabalho, pro Paulinho, a Renata, falo todo dia praticamente com a Renata. Mas se não deixar, Marcos, realmente eu não me desligo. E hoje a gente tem que descansar a cabeça, o corpo, né? Eu tô passando uma situação de sono que eu tô demorando um pouco para dormir. Um pouco assim, eu durmo cedo, mas na hora que eu deito a cabeça demora um pouco para desligar, né? Isso dificulta um pouco o sono, só que por dormir cedo eu tô acordando muito cedo, então a cabeça já começa a funcionar muito cedo, volta a funcionar muito cedo, né? Então, realmente eu tenho que me policiar um pouco nisso, porque senão você vai pirar. Eu falo o seguinte... Eu vou pirar, né? Eu falo o seguinte, a pessoa ela tem que se dedicar demais no que ela faz, muito mesmo, Márcio. E isso não pode impedir que você tenha o seu momento. Sim. Né? Você percebe que a gente se envolve tanto com as coisas porque a gente vai almoçar, a gente não para de olhar o celular. Não, mas é o cliente. Não, mas é isso. Não, mas é aquilo. É ótimo. Mas também tem você, né? Tem. Você fez uma cirurgia agora, faz pouco tempo. 6, 7 meses. Isso. E eu já retornei, e por coincidência é o mesmo médico que operou tanto eu quanto o Márcio. E depois da minha cirurgia, que nós fizemos, acho que 2, 3 dias aí de diferença. Muita gente pensou que a gente combinou, inclusive. Nós combinamos. Nós combinamos até de ficar na mesma centro cirúrgico, na mesma maca. Sai daí que agora é minha vez. No mesmo quarto, com convênios diferentes.
E aí, eu já voltei no Dr. Tiago umas 4 vezes. Depois da tua cirurgia? Isso. Porque eu tenho que acompanhar, né? Sim. Eu tenho que manter. Uma cirurgia séria, né? Isso. E aí, você foi uma pessoa que me cobrou pra caramba, fisioterapia, e que você tem que fazer isso, e que você tem que fazer aquilo. Mas você sabe o que o doutor fala pra mim? Que você não voltou lá ainda. Então, eu voltei... Eu operei em novembro. Voltei no retorno da cirurgia. Foi em dezembro. No começo de janeiro eu fui. Não voltei mais. Marquei agora pra esse mês o retorno. Acho que porque ele te cobrou. Ele te falou pra você falar comigo. Meu, não é. Marcos, assim. Nós operamos o médico, o Dr. Tiago. Baita profissional. Muito obrigado, doutor, se eu tô andando hoje e sem sentir dor é pelo senhor. Ele liberou, depois de 15 dias, a gente andar de carro 40 minutos. Aí você é um louco. Não, mas você não precisa contar essa parte. Não, você fez nós irmos para São José do Rio Preto, né? Que a gente ia parar a cada 1 hora. E não paramos. Mas enfim. Então, assim, a gente não para. E eu ponho o trabalho na frente de tudo. Você sabe disso, não? O trabalho, esse está sendo até um problema. Esse está sendo um problema pessoal na minha vida. Questões de relacionamento. Questões familiares. Entendeu? E eu não consigo fazer diferente. Teve um podcast que nós entrevistamos um cliente. Ele falou muito do projeto. Do projeto que ele quer entregar. Que ele se sujeitou a isso e tal, e tal, e tal. Eu me propus fazer isso com a minha vida profissional, tentar dar uma boa condição aí para minha mãe, ajudando ela, meu filho. E meu filho, é um prazer estar ouvindo ele falar hoje que ele quer morar com o pai para trabalhar, vender tinta Brasília com o pai. Então, assim, eu desse tempo para cá, se eu tiver que realmente entregar, como esse cliente falou, esse projeto, eu vou. Se eu tiver que perder algumas situações, eu vou. Não tô copiando o que o cliente falou, tô falando do meu negócio, ele tem um negócio dele. Mas hoje, realmente, o trabalho tá à frente de tudo na minha vida. Até da saúde, que, no entanto, nem no Dr. Tiago eu voltei. A gente já vai voltar já pro tema trabalho. Desculpa, trabalho não, pro tema principal nosso aqui desse podcast. Mas o trabalho, ele é importante para todos nós, sabe? De verdade. E ele hoje, se você tirar a sua família, se eu tirar a minha família, ou qualquer um tirar a família, ele é a parte mais importante de todos os seres humanos. Mas o trabalho, ele não impede você de se cuidar. Eu sei, pô. E é uma coisa que, pelo contrário, muitas vezes... Às vezes você para ver um vídeo nas redes sociais, Instagram, TikTok, a tua cabeça ali vai dando uma relaxada, um pedaço, mas o outro já tá tendo uma ideia. Quantas vezes você vê um vídeo que você fala assim, pegou, eu vou fazer isso aí, que eu vou aperfeiçoar. Mas vamos voltar para o nosso tema. Então, nada pode impedir o teu bem-estar de jeito nenhum. E nem o trabalho vai impedir, não impede a gente. E aí, nesses 2 anos, Márcio, do último workshop, que foi 2023, nós tivemos agora esse workshop, você está vestido, que é de 2025. A gente tem a cada 2 anos, né? Tá vindo, pelo menos, nos últimos tempos, a cada 2 anos. E ali é fantástico, porque você encontra as mesmas pessoas, os mesmos representantes. Significa que nós, da Tintas Brasília, temos uma equipe muito forte, porque as pessoas que estavam naquele de 2023 estavam nessa de 2025 e estavam nos outros. E com alguns novos, né? E aí foi anunciado que na região do interior de São Paulo, você ficou em primeiro lugar na linha imobiliária São Paulo. Esse foi o troféu que você recebeu. Do interior. Tá certo? Esse aqui é o primeiro lugar do interior da linha imobiliária. Esse troféu tem um peso.
Para mim, eu me emocionei quando eu ganhei ele, porque devido à dificuldade, né, que eu colocava do frete, de não saber vender tinta, né, tinta imobiliária, estar já morando em São Paulo, né? Então, assim, aí passa um filme na tua cabeça de toda a dificuldade, quantas viagens, quantas vezes indo de madrugada. Por isso que eu falo que foi muito rápido, né? Em 2 anos, ganhar esse troféu de primeiro lugar representa muito, 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 muito. Eu não esperava, devido à distância, e ganhar um troféu de primeiro lugar da linha imobiliária no interior. Então esse troféu para mim tem um peso. Quando você fantástico. foi chamado para receber esse troféu, eu tenho certeza que passou um filme, né? Pô? A gente levanta, a gente fica feliz, mas eu tenho certeza que veio um filme, veio os clientes que te apoiaram, veio os nãos que te deram, veio as alegrias e as tristezas, as angústias. A angústia faz a gente virar um cara muito resiliente. Então acho que isso foi muito bacana. E aí você já falou isso maçante aqui nos nossos podcasts em relação ao frete. Não é isso que eu vou te falar, tá? Tá. E você pulou essa etapa, você foi para frente. E talvez hoje, se a gente falar para qualquer representante que a sua região nunca teve frete, CIF, eles não acreditam. Porque eles vão falar, não, na fala não tem, mas por trás ali tem sim. Eu acredito que agora chegou a hora de a gente começar a convidar os seus clientes para ver se eles têm frete CIF ou não. Se você me permitir, que vai demorar um pouco, eu procuro aqui áudio. Não, então, nem precisa. Deu negociando com as transportadoras. Tá, e eu queria... Porque depois de 2 anos isso não parou também. Você sempre comentou, e eu não gosto muito dessa questão de a gente colocar nome, mas essa pessoa merece pelo respeito que eu tenho com ela, pela admiração que eu tenho com ela. Mas ela precisa também querer. E você sempre comentou muito do teu relacionamento próximo que você tem com um representante, que é nosso representante lá, que é seu amigo. E eu tô falando do Breda. Eduardo Breda. Bredinha. Breda. Quem não quer ter o Breda como representante? Quem não conhece o Breda, né? E o Breda, ele fala para mim muito, e fala para todo mundo isso, que o problema maior de ele atuar é frete. Posso te falar uma coisa, Breda? Do fundo do meu coração, o problema maior é você. Você consegue, você pode. E nós estamos prontos aqui para fazer isso acontecer também. Porque é uma pessoa que agrega demais, é uma pessoa que conhece demais. A região dele, ele tá lá 300 anos. O Breda é um professor, um dos caras que eu me espelhei, isso. Né? Você matou a pau. Então, basta você querer, Breda. E aí, chefão, você ganhou ali o teu troféu de primeiro colocado. Só que nesse meio do caminho, desses 2 anos, as coisas acontecem muito rápido, você é muito precoce. Quem é precoce desse jeito é o Marcel, sabe? Meu filho é muito precoce desse jeito. Tudo é precoce, nada pode ser no tempo que tem que ser, tudo tem que ser antes. E no meio desses 2 anos, apareceu uma situação, apareceu um convite da Renata, e você veio para São Paulo. Você teve ali uma situação bacana, porque você podia ficar mais perto da tua mãe, tá com ela, mas era um desafio, porque você, por mais que você nasceu ali na Zona Norte, você não atuou como representante na Zona Norte. Nunca, minha história é no interior, né? Toda. E aí você se viu que você tinha uma região para ser atendida, que existia um representante que fez um trabalho, que tinha muito conhecimento e tinha muito relacionamento. E eu tenho certeza que passa ali e fala assim, puta, que desafio que eu vou ter que encarar agora, hein?
Isso é outro desafio em cima do desafio que você já estava tendo. Já estava com o segundo desafio. É assim, quando você pega a região de um representante que já tem um faturamento, todo mundo quer isso quando chega numa empresa, né? Já ter uma região sólida. É uma situação complicada. No mínimo, o que você tem que fazer é crescer a região. No mínimo, você tem que ser melhor do que o que estava. Nada contra o que estava. Nada disso. Não tô... É o que você tem que entregar. Eu tô dizendo assim, ó. Se eu sair do interior, o cara tem que, no mínimo, crescer. Pouco, mas tem que crescer. E é difícil você trabalhar na sombra de alguém, né? Entendeu? Ainda mais um cara que tá há anos na empresa. Então, foi um desafio, porque assim... Márcio da Brasília é conhecido do interior, não é conhecido de São Paulo. E aí você vem para São Paulo. Definitivo, né? Em julho do ano passado, tô certo? 2023, não, foi em 2023. Não, ano passado, chefão. Não, foi em 2023 que eu assumi a Zona Oeste linha imobiliária. Tá certo, desculpa. Aí você assume em 2023... A Zona Oeste linha imobiliária. A Zona Oeste? Linha imobiliária. E a Zona Norte? Quero saber da Zona Norte. Foi em julho de 2024. Ah, então não tá errado. É essa que eu tô falando. E aí em julho de 2024 você assume a Zona Norte. E com esses frios na barriga que eu te disse... E aí você falou assim, todos os dias depois que você falou, porque você foi covarde. Você escondeu essa história. Você ficou covarde. Você me falou 2 dias antes. Mas tá bom, deixa pra lá. Tá tudo Era um certo. Segredo meu e da patroa. Tá certo. E eu acho que isso eu admiro pra caramba. Talvez isso que me faz ficar aliviado. Porque quando eu fecho a palavra com uma pessoa, eu vou até o fim. E tá certo. E aí você... Que a dona Cleide me ensinou. É isso. Uma palavra tem mais valor que um papel. Assinado, é isso. E aí você foi. Encarou. E aí veio o segundo troféu no workshop. Pô, eu tô te falando de capital, que você tem a equipe do Celso, que não é fácil encarar. Barbosa. Você tem Barbosa. John, você tem o John. Você tem o JC. Anderson. Você tem o Anderson. Você tem a Gabriela. Você tem cabra forte ali. E aí, quase, Barbosinha, quase. Quase que se arranca do Barbosa o prêmio. E aí, o Celso, eu vou dar um desconto, porque o Celso deu mole pra você, viu? Porque se o Celso quiser, ele derruba isso também. Mas aí, Celso, tem que querer, Qualicolor, tem que querer. Vambora, nós estamos prontos. E aí você ganha como segundo lugar na capital. Você não acha que você foi um pouco folgado, não? Então, esse daqui passou um filme na minha memória e foi uma grata surpresa, fiquei feliz demais. Mas quando eu ganhei, primeiro eu ganhei esse, né, troféu, depois eu ganhei esse. Esse troféu aqui, ele tem mais peso do que esse, pela situação que você falou aí, né? Aqui é briga de cachorro grande, parceiro. Então. Você pega um Barbosa, que, pô, anos de Sherry Williams, de outra empresa, tá na Brasília aí fazendo excelente trabalho. Você pega uma Gabriela, a Rainha do Vale, o Anderson, Qualicolor, seu Celso, Jonathan, JC. Quando eu ganhei esse troféu, eu falei, caramba, meu. Que peso em 2 anos. Na realidade, são 2 anos que eu tô morando em São Paulo. Não, 2 anos do workshop, mas morando em São Paulo 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, alguma coisa assim. E realmente o trabalho focado em São Paulo. Esse daqui eu falei, esse aqui tem um peso pelo volume e muita gente pensa, né, que São Paulo, pegar a linha da Brasília Imobiliária, que vai ser fácil vender pelo nome que tem na automotiva, não é não? Não, você tá louco. Não é não.
Nós estamos falando que nós temos concorrente muito forte aí no mercado. O mercado de São Paulo, eu vejo que é o mercado mais pleiteado nacional, né? Para um produto dar certo em qualquer outro lugar, primeiro tem que dar certo em São Paulo. Se não der certo em São Paulo, dificilmente ele vai dar certo em alguns outros lugares. Não estou falando de marcas regionais, estou falando de produtos, né? Então esse troféu aqui foi um dos maiores presentes que eu tive Esse segundo lugar tem um gosto de primeiro lugar. Tá bom. Mas eu só queria que você me respondesse a pergunta que eu fiz. Você não acha que você foi um pouco folgado? Você chegou no meio do ano e já chegou querendo sentar na janelinha? O Romário me ensinou isso. Marques, é assim, isso daqui é trabalho, né? A gente tem como meta sempre buscar o primeiro lugar, eu penso em vendas. O vendedor que não busca, ele tá errado. Mas é trabalho ou o pessoal que deu mole pra você? Não, é trabalho, pô. Isso aqui é trabalho. Boa. Isso aqui não... Você sabe. Ó, eu acho incrível muita gente pensar que eu tenho benefício. E pelo contrário. A situação depois que eu passei a morar na capital, fazer trabalho em 2 regiões na capital, o não veio muito mais fácil da Renata, da diretoria, Porra, rapaz, é muito mais fácil tomar um não hoje do que antes. Sabe que eu escuto? Você sabe disso. Eu escuto que eu só trabalho com você. E esse ano aqui, eu acho que se a gente trabalhou 2 ou 3 vezes, foi muito. Nós trabalhamos agora no interior, ainda que eu fiquei 1 ou 2 dias. Não, foi a volta do interior oficial para mim. Sim. Você foi para lá. Foi a única vez que nós trabalhamos. Então, nós tivemos acho que um dia lá, 1 ou 2 dias com o Fábio, na época da negociação. Foi, só. E aí? Esse ano nós estamos em maio, você trabalhou 2 vezes só comigo. Pois é. Mas as 2 vezes foi para puxar volume, que foi do Fábio fechar a litragem anual e agora do interior para acertar a litragem com o shake, com o Jean e com a tradicional. E aí eu vou te falar uma coisa, agora eu não vou falar nome, mas eu tenho uma pessoa, uma mulher, que virou representante também, já faz uns anos aí, acho que já está por uns 7, 8 anos já como representante, está sendo muito forte, mas ela falava para mim que a Zona Norte, a linha imobiliária era fraco, porque tinha ali uma rede de loja, e tinha isso, e tinha aquilo, então, e aí nós estamos falando que você ganha em segundo lugar com linha imobiliária. Então é trabalho, né? É trabalho. Ó, trabalho, hein? Não preciso nem falar seu nome. Trabalho. Trabalho. Mas aí... Desculpa, pode falar. É assim, ó. É persistência. Chefão, vamos ser claro. É fechar o olho e trabalhar. É isso. E ter logo. Se a pessoa tiver desculpa, ela não vai fazer nada. Para cada desculpa, a gente tem que ter uma solução. Ou tem que ter solução para tudo. Mas aí, você não ficou contente. E aí você ganhou como o maior crescimento da indústria. Nacional, esse aí. Esse é pesado. O maior crescimento me arrepia. na indústria. Esses 2 aqui, a gente nunca espera ganhar um troféu, né? Mas assim, eu sabia que poderia acontecer. Esse aqui foi o último troféu a ser entregue, foi, eu acho que o principal, porque veio até um presente, né, da Brasília. E esse aqui foi 224% de crescimento. Eu não esqueço o número. Eu ainda brinquei com a Renata. Falei, se manco tá ganhei 3 troféus, imagina o Pebão. O manco é uma situação da cirurgia aí, que eu perdi mobilidade do meu pé esquerdo, 50%. Mas graças a Deus não afeta em nada, a gente continua trabalhando. Com benefício agora do PCD. Eu brinco Eu brinco que assim, é tudo, Deus tem um plano para tudo, né? Então, lógico, você queria ser PCD? Não, porque eu queria estar com o pé 100%. Mas já que aconteceu essa situação, tamo aí. Então esse aqui foi pesado, muito feliz por ele, pelo fato de ser o maior crescimento da Tintas Brasília, né? Geral, né? Isso no segmento industrial, imobiliário e automotivo. Então esse daqui é pesado. Esse daqui eu brinquei
que onde eu guardo ele teve que pôr apoio para segurar a prateleira, porque ele é pesadíssimo. E tem um detalhe, né? Nós estamos falando que foi o maior crescimento, o prêmio foi agora em 2025, só que 2023 o ano foi forte. Pensa, 2024 você fazer um ano mais forte ainda. Você sabe que assim, Marcos, depois que assim veio esses 3 troféus, eu ganhei um em 2023, segundo lugar da linha automotiva no interior, né? Que eu só atuava lá. Mas depois desses 3 troféus, me deu um alívio. Que eu falei desses 2, né? Aquele lá foi uma surpresa. Nunca imaginei ganhar aquele, o do crescimento. Mas esses 2 foi um alívio de dever cumprido, trabalho bem executado, feito. Só que eu me cobro, né? Eu falo, putz, 3 troféus. Eu não posso entregar menos do que isso em 2026. Senão vai mostrar o quê? Que teu trabalho caiu. Entendeu? Você tem que, no mínimo, manter ou subir. Você sabe que tudo existe um comentário, né? Os positivos, negativos, né? A gente escuta tem muito... Na internet, né? A gente fala, tem muito hater e é normal. E aí a gente escuta que corredor fala pra caramba. Aí o corredor fala assim, mas também com o cliente que você tem, aí você vai ganhar. E aí a gente pode resumir da seguinte forma. O cliente sempre esteve lá. E quem procurou o cliente para vender? Pois é. Outra coisa, o cliente fala pra gente, pra mim, pra você, que esse ano ia comprar 400 mil litros. E na segunda reunião a gente mostra para ele, você está ficando louco. Você já comprou 470 o ano passado, você vai diminuir litragem? Mas voltando a falar, o cliente sempre esteve lá. Quantos clientes não estão na rua? E a gente não olha. Esse cliente foi um trabalho que eu falo que foi meu e teu. Depois entrou a Brasília por trás, né? Que é uma parceria. São 4 pontos, né? Representante, o gerente comercial, a indústria e o cliente. Se os 4 não tiverem nessa sintonia, não vai dar certo a parceria, né? Então, fui lá, vi o cliente, você conhecia ele, que abriu a porta para nós 2 estar indo lá negociar. Depois veio o seu Clair, Dona Margarete, Renata, Delgado, Ruama no crédito, seu Edson no financeiro, enfim. Na indústria, e ele também partiu dele querer ter essa parceria com a gente. Muita gente acha que é fácil atender um cliente desse nível. E não é. Não é, o JC sabe, atende uma grande rede, o Celso atende algumas redes aí. Só que o volume desse cliente hoje, posso falar o nome? Sim. Mandari Tintas, Fábio, seu Antônio, Vânia. Muito obrigado pela parceria. Exige muito, porque é um volume alto, você tem que estar lá presente, você tem que correr junto com o cara. Tem que viver junto, né? Porque não é fácil, né? Você, tanto para ele também entregar a litragem aí com a gente. Porque ele também precisa se sentir seguro, Sim, né? ele tem que entregar a litragem e combinada também não é fácil, né? Ele tá numa expansão, isso tá ajudando muito a gente. Como no interior aí nós temos o Sheik, o Gian e a Tradicional comprando junto aí, dá um volume muito satisfatório. Então atender esse cliente também, o que você falou, por causa desse cliente você tem você está entregando isso. Mas é consequência do teu trabalho. Você foi lá, visitou e também vem. É trabalho de sexta-feira, geralmente eu pego o pedido com ele, eu saio da loja do CD dele, 7h30, 8 horas da noite, eu vou de sábado lá, fora às vezes que eu tenho que ir durante a semana, enfim. Que culpa que você tem se o representante vai numa loja e se contenta com um pouco? Não. Nenhuma, né? Isso é complicado, né? Como eu te falei, a régua subiu muito hoje, né? E eu não faço distinção de cliente, não importa se ele compra pouco ou muito, vai da dedicação. Lógico, o cara que compra mais, você vai se dedicar mais a ele. Mas o cliente tá lá, a gente tem que ir em busca dele e trabalhar ele. E aí veio mais 2 situações. Uma delas é que junto com esse troféu... Opa, desculpa.
você recebeu aqui, que eu achei fantástico, um ladrilho com tudo que a gente está falando até agora. Eu quero, eu posso, eu consigo. E eu sou vencedor. Acho que isso representa literalmente, sabe? O que você fez, Márcio, se puder mostrar para o pessoal, o que você fez nesse período. Só levanta um pouquinho, que você está tão... Aí, bonito. Esse presente, eu cheguei no workshop, a dona Margarete pediu para os meninos do marketing me tirar uma foto minha, não entendi o porquê. Aí quando eu vi o presente, que foi entregue junto com o troféu, uma lembrança especial que agora estava em casa e não vai estar mais em casa. Então, eu quero falar uma coisa. Não vai estar mais na minha casa agora, vai estar em outro lugar. E aí, com tudo isso, pelo amor de Deus, com todos esses desafios, com todos eles, você assume o interior, com a linha imobiliária também. Você já tinha a automotiva. Você rápido começa a conquistar os clientes. Você rápido vem para São Paulo. Você rápido assume uma região com linha automotiva e linha imobiliária na Brasília, na Zona Norte. Rápido. Eu tenho uma ideia de maluco que fui dividir com você sobre criar um podcast, poder falar, poder dar voz para pintor, para lojista, para balconista, para todo mundo que não tem voz, que é do nosso segmento. Você não deixou nem eu terminar de falar, você falou assim, tô dentro, eu tô junto, eu vou fazer junto isso daí, vamos embora. A ansiedade é um problema. E aí, eu falei assim, rapaz, eu só fiz um comentário e ele tá aceitando, agora eu não vou para trás não, agora nós vamos fazer. E nós fizemos também o podcast. E aí surgiu Pintando Negócio, que tudo faz pintar negócio, qualquer segmento, qualquer área comercial. Mas você me deu 2 troféus sem eu receber. Qual? Primeiro deles, você fez uma alteração que você me contou agora há pouco tempo, contratual na tua representação. Sim. E ela passa a se chamar como agora? Era MOC Ribeirão Representações Comerciais Limitada ME. Agora se chama Pintando Negócios Representações Comerciais Limitada ME. Nós tivemos nesse meio do caminho também, por mais que eu esteja aqui apresentando, hoje todo mundo sabe que o Pintando Negócio passou a ser seu, né? E eu sempre que tiver a possibilidade de ser convidado, eu vou estar aqui, mas não é isso, o outro troféu. Mas o outro troféu foi quando você me disse que você montou o teu escritório hoje. Você já tinha a pessoa que te ajudava. Não, tinha uma pessoa que me ajudava. Só que hoje você tem literalmente um escritório. Tem. Então, quando cria corpo, você tem que investir, né? E eu sempre investi na MOC Representações, mas não do jeito que deveria ser feito. Tem que profissionalizar o negócio, né? Ter vida. Então, hoje, graças a Deus, nós temos um escritório, uma sala comercial, uma pessoa full time, mesa de reunião, estacionamento próprio. Tô vendo, tem pessoas já trabalhando como um preposto, né? Uma pessoa, tô buscando outra. Hoje trabalhando mais com a cabeça. Enfim, profissionalizei mais o meu negócio. Então, assim, o escritório do Pintando Negócio, Representações Comerciais, não tem nada a ver com podcast, porque o podcast, por mais que aconteceu essa situação, ele é teu e meu e teu, isso daí nunca vai deixar de ser. Tem o Pintando Negócio, Representação Comercial, é a realização de um sonho. Eu pensei que eu nunca fosse conseguir ter um escritório como eu tenho hoje.
É um prazer hoje. Eu nem ando mais com o meu notebook, né? Eu deixo ele no escritório. Ah, mas o representante tem que andar. Não, aí eu ando com tablet e tal. Que top. Tem uma pessoa full time lá, trabalhando com a gente, uma outra pessoa na rua, e a minha ideia é cada vez mais estar buscando Você sabe que... o crescimento do Pintando Negócio e Representação Comercial. E esse foi os meus 2 troféus que eu recebi, de falar assim, putz, meu, a gente conseguiu. Né? Eu, você, a fábrica, os clientes. E eu tenho um sonho, vou copiar a tua fala aqui. Eu falo que eu não acredito muito em sonho, porque quem sonha não acorda e não realiza. Eu acredito em meu objetivo, mas isso é loucura da minha cabeça, tá? E eu tenho literalmente esse desejo que outros representantes acordem e falem assim, vamos? Não, você vai ter que arder. Um espelho aconteceu dentro da Tintas Brasília. Foi o Celso. Ah, com certeza. Eu não conhecia a estrutura do Celso. Não conheço, mas é muito elogiado. Dá para ver isso. Então esse daí é um ponto. Foi um espelho. Né? Todo mundo tem um escritório dentro de casa. O que eu vi depois que eu passei a morar em São Paulo? Eu moro num apartamento. Você ter um escritório dentro de casa, o trabalho não sai da tua casa e tua casa se envolve no trabalho. Não pode misturar. Ou não, então. Eu não acreditava nisso. Só que realmente eu vi, hoje eu vou trabalhar home office porque eu tenho muita coisa para fazer. Você não consegue trabalhar 100% porque você tá dentro da tua casa, tem os problemas de casa para resolver. Né? E se você é casado, tem família, o trabalho acaba interferindo na tua casa. Com a estrutura do Celso que eu tive e o crescimento, né, do meu negócio, da minha representada, eu vi que era essencial. Pô, mas o custo aumentou muito. Aumentou o custo, realmente. Hoje tem uma sala, tem um funcionário focado nisso. Só que assim, eu consigo ter um pouco mais de vida. Porque do sábado e o domingo, se for preciso trabalhar no sábado, nós vamos. Mas eu consigo me desligar. Me desligo na sexta e volto na segunda. Não importa o horário da segunda. Porque tem uma pessoa full time lá fazendo isso e não tá atrapalhando minha casa, né? Então, e esse foi o princípio. E tem um lugar para fazer reunião, receber cliente, receber os gerentes da fábrica, você, o Paulinho, se um dia, quem sabe, Deus permitir, e a Renata quiser ir lá conhecer o seu Clair, Dona Margarete, vai ser um prazer. Coordenador técnico. Então hoje tem um lugar, né? Pequeno, mas tá organizadinho, bonitinho. Tem uma mesinha de reunião. Você me prometeu que você vai me levar lá hoje. Não, vamos lá. Se não der amanhã eu faço. É importante pra você é que sempre existe amanhã. Não, isso é top. Porque hoje é quinta, né? À noite. Então o escritório funciona até às 6 da tarde. À noite é uma criança. Mas assim, é um prazer te levar lá. Como levar o Paulinho. Como eu falei, hoje ter um lugar para receber as pessoas é maravilhoso. Parar de fazer reunião em padaria, em restaurante. Então, assim, isso daí para mim foi um... Chefão. Foi a do ano essa daí. Eu falo o seguinte para você. Parabéns. Obrigado. Que você consiga realizar tudo o que você imagina. Que você possa ser espelho para todos que querem ter sucesso, porque para isso que nós estamos aqui na vida, não é dinheiro, nada disso, gente. É você poder se espelhar em alguém e falar assim, eu vou tentar ser melhor que esse cara aqui. E isso é o que vai mais confortar o seu coração e sempre, a vida toda. Porque, como eu disse aqui agora há pouco, aonde você for, você vai ter sucesso. Mas te agradecer, a técnica já gritou pra gente tá falando mais do que deve. E até a próxima. Espero que você me convide para outros podcasts. Não, eu quero fazer um adendo antes de eu me despedir, rápido. Isso daqui veio na minha cabeça agora. Não é um convite, eu tô te intimando a voltar a participar do podcast Pintando Negócio, como sempre foi. Porque o podcast Pintando Negócios não funciona só com o Márcio. Eu não me sinto à vontade
não é justo, enfim. Então já coloca isso na tua cabeça aí, amigão. Que, muito obrigado, e pode ter certeza que sempre que convocado eu estaria aqui. Não, eu gostaria que... Você pode ter certeza que você vai participar de todos, então. Porque até eu te convencer a voltar pro negócio do podcast, porque não funciona sem o Marcelo Marques. Obrigado pelas palavras, obrigado, Tintas Brasília, por todo o suporte, pela oportunidade, fazer parte, né, da empresa, né? Eu amo trabalhar na Brasília, eu te falei isso um dia, que indústria de tinta é a última indústria que eu vou trabalhar. É uma indústria que realmente chama muita atenção, cativa. A gente brinca que tem que ser louco para trabalhar lá, então vamos ser louco. E o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos mostrar 4 ou 5 aqui, porque a régua ficou muito alta. Tchau, Boa noite, pessoal. Obrigado. Até a próxima quinta.